Graça e paz a todos os irmãos da Igreja Batista do Caminho. Eu não digo boa noite ou boa tarde, porque não sei a que horas vou ser ouvido. Mas bem que poderia ser uma coisa ou outra, porque estamos gravando no momento entre a tarde e a noite. E eu estou aqui para dar prosseguimento ao estudo iniciado pelo irmão Alexandre e continuado pelo Davi, sobre a carta de Paulo aos Filipenses, a chamada Carta da Alegria. O irmão Alexandre e Davi já fizeram um estudo muito aprofundado, de sorte que eu poderia dizer simplesmente como alguns ministros dizem nas sessões dos tribunais: acompanho o voto do relator, isto é, acompanho o que foi dito pelos irmãos que me precederam, até porque eles fazem um estudo tão completo que eu poderia dizer, não há muito o que acrescentar. E de fato não há, mas eu posso me repetir, porque a repetição é necessária, faz parte da vida, e o próprio Paulo nessas cartas se refere à necessidade de repetir algumas coisas. Eu começaria lembrando que o irmão Alexandre já citou a posição geográfica da igreja de Filipe, que no norte da Grécia, que foi parte do reino da Macedônia, e tem esse nome em homenagem ao rei Filipe da Macedônia, que conquistou a cidade e tal. Eu ressaltaria o fato de que a carta de Paulo é escrita por Paulo e Timóteo. E por que Paulo e Timóteo? É estranho que os dois escrevam uma só carta, quando, de fato, a fala é de Paulo, o que é dito, o conteúdo é de Paulo. Tanto que o nome da carta é Carta de Paulo aos Filipenses. Isso tem sido motivo de especulação por parte de alguns estudiosos, de que Paulo estaria com um sério problema de visão, né? E há até quem acha que esse poderia ser poderia ser aquele espinho que ele falava que tinha na carne, um problema de visão. E precisava que alguém escrevesse para ele. E aí foi o que fez Timóteo. Bom, além desse aspecto, é interessante notar que Paulo, se estava ficando cego, também estava preso. E aí nós temos sobre o mesmo indivíduo duas situações estressantes: a de estar perdendo a visão e a de estar preso. Preso sabendo que poderia ser condenado à morte. E aí esse homem escreve a Carta da Alegria. E aí isso é impressionante, né? E a razão de ser da alegria é o Evangelho. Não à toa a palavra Evangelho significa boa nova. Boa nova significa boa notícia. E qual é a boa notícia? É que nasceu o Redentor. Então, há que se ressaltar esse aspecto. Eu lembraria ainda que Paulo se refere aos filipenses como santos. Ele diz, os santos da igreja de Filipe, da cidade de Filipe. E isso é habitual entre nós dizermos que somos santos, e pessoas que não compreendem o Evangelho às vezes se escandalizam com isso. Como é que eu, que já fiz muita travessura na vida, posso dizer que sou santo? Né? Certamente não posso. E por que digo? Porque quando Paulo chama os irmãos da igreja de Filipe de santo, ele não está dizendo que eles são puros, por mérito próprio. Ele não está dizendo que eles nunca pecaram. Ele não está dizendo que eles nunca transgrediram. Ele está dizendo que eles foram santificados pelo sacrifício do Messias. Ele está dizendo que Jesus não morreu à toa na cruz, que o sacrifício de Jesus é completo, é perfeito. Se ele se sacrificou para nos purificar, e se o sacrifício dele é plenamente válido, então, se ele se sacrificou para nos purificar, então nós estamos puros. Do contrário, o sacrifício dele teria sido vão. E, por outro lado, Paulo,
Eu já tive o desgosto de ver uma pessoa dizer, uma senhora dizer, eu sou santificada pelo sangue de Jesus, não sou igual a qualquer um. E esse era o discurso do fariseu, né? Não sou igual a qualquer um. Então, é bom lembrar que nós somos santificados pelo sangue de Jesus, mas isso não nos faz melhores do que ninguém. Por quê? Porque não somos santos por mérito próprio. E, pelo sacrifício de Jesus, qualquer um pode ser. Então, nós não somos melhores do que ninguém. Eu gostaria de ressaltar esse aspecto. E isso é motivo de alegria. Da alegria que Paulo se refere nessa carta. Porque não sendo melhor do que ninguém, porque sendo transgressores, fomos santificados pelo sacrifício de Cristo. Outro ponto que eu ressaltaria é que ele acaba de dizer que os irmãos da igreja de Filipe eram santos, aos santos da igreja de Filipe, e de agradecer por eles a Deus. E ele diz, bom, mas agora vamos fazer uma exortaçãozinha aqui. Né? E começa a advertir contra o pecado e mandar que as pessoas procurem se santificar. Né? Bom, isso aqui eu estou apenas retomando o que os irmãos já explicaram muito bem. Isso aí está no primeiro capítulo. No segundo capítulo, Davi discorreu com o nosso irmão Davi, não estou me referindo ao rei Davi, do reino de Israel. Mas no segundo capítulo nós vimos que Paulo enfatiza muito a exortação, advertindo contra a contenda e a vanglória. Não entre em contenda. Né? E por que advertir contra a contenda? Porque contender é próprio da natureza humana. Nós conflitamos. Nós conflitamos na escola, nós conflitamos no trabalho, nós conflitamos em casa, nós conflitamos na igreja. A vida é vivida num mar de conflitos. E aí Paulo adverte contra a contenda. A contenda é briga, é conflito, é litígio. Né? E contra a vanglória. E por isso eu comecei dizendo, fomos santificados, mas não somos melhores do que ninguém. Não vamos nos gloriar por isso. Né? Bom, e agora vamos ao terceiro e quarto capítulo, que é a parte que nos tocou. Depois que o irmão Alexandre e o Davi já disseram tudo. Mas vamos lá. Então, no capítulo 3, Paulo começa dizendo, regozijai-vos no Senhor. E se ele começa falando em alegria, ele exorta no sentido de nós nos regozijarmos. E o que é isso? Regozijo é alegria, é festa, é festejo, é comemoração. Então, por que Paulo recomenda que nós nos regozijemos? Veja, ele estava vivendo um momento muito difícil. Isso aí seja nos anos 50 ou nos anos 60 do primeiro século, como ressaltou o irmão Alexandre, quando situou no tempo e no espaço a carta de Paulo, no lugar e na época em que ela foi escrita. Ela foi escrita numa época de muita perseguição. E aí Paulo diz, no meio da perseguição, se alegrem, comemorem. Havia tanta perseguição que ele estava preso por ser cristão. Havia tanta perseguição que em alguns lugares eles precisavam se reunir fora da cidade, na beira do rio. Tinha sido assim, antes de Paulo ser preso. E Paulo chega e diz para eles, olha, se alegrem, comemorem. E se comemorem e alegrem no Senhor. E aí faz outras advertências, além de dizer se alegrem. Diz, guardai-vos dos cães e dos maus obreiros. Certamente quando ele diz guardai-vos dos cães, não está se referindo aí aos demônios, nem aos animais quadrúpedes, aos cachorros. Ele está se referindo aos perseguidores. Muito provavelmente ele está se referindo aos perseguidores. Guardai-vos dos cães, porque era época de muita perseguição. Né? E a prudência e a cautela é filha da sabedoria. A cautela é filha da sabedoria. Né? E Paulo está recomendando, sede sábios. Né?
não há sabedoria na atitude de quem desafia o perigo, de quem se expõe ao perigo. Paulo está dizendo que uma coisa é a coragem, que é a necessidade de enfrentar o perigo, porque é preciso enfrentar o perigo. Outra coisa é se expor desnecessariamente ao perigo. E isso é que é o objeto da advertência. Acautelai-vos dos cães e dos maus obreiros. E quem são os maus obreiros? Os maus obreiros são os lobos que estão entre nós, que estão no nosso meio, que fazem parte da nossa própria liderança. E muitas vezes nós temos visto isso no presente. Nós vivemos momentos de muito conflito, na sociedade muito polarizada, muito inflamada, e isso entrou nas nossas igrejas. Uma sociedade polarizada por grupos que se hostilizam, que perdem até a noção da realidade, diante de fatos que levam alguns a ficar horrorizados. Esses mesmos fatos levam outros a ficar alegres, comemorar. E diante de uma situação de perigo e de tragédia, existem posições distintas e sem nenhum vínculo com a realidade em ambos os grupos em que a sociedade se dividiu. E Paulo recomenda que nós nos guardemos dos maus obreiros, dos que procuram introduzir os conflitos de fora da sociedade para dentro das nossas igrejas. Que não nos contaminemos com esses conflitos. Quando numa outra carta, Paulo puxa as orelhas dos grupos de uma outra igreja, dizendo que não sejam um de Paulo, o outro de Apolo, sejam todos de Cristo. E como a Bíblia é muito atual, eu diria que isso vale para os nossos dias. Não sejamos crentes de um grupo ou de outro, de uma identidade do mundo exterior à nossa comunidade. Sejamos todos soldados de Cristo. Isso é parte da inerrância e da atualidade da Bíblia. A Bíblia não erra, é inerrante e é sempre atual. E o ponto que mais me chama a atenção é quando Paulo diz: guardai-vos da circuncisão. E isso tudo está lá no... Vamos ao texto aqui, no capítulo 3 da carta aos Filipenses. No capítulo 3, nos versículos 2 e 3, Paulo diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Estamos no versículo 2 do capítulo 3. E explica: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus, e não confiamos na carne. Não confiamos na carne significa, entre outras coisas, que não confiamos nas lideranças ou nos grupos que conflitam fora ou dentro da nossa comunidade, dos nossos grupos. Confiamos somente em Cristo. E não devemos introduzir esses conflitos no nosso meio. Além disso, é oportuno ressaltar que a circuncisão era um símbolo da antiga aliança. E agora Paulo está dizendo: nós não precisamos dos símbolos da antiga aliança. Há uma ruptura aí. Além disso, convém lembrar que a circuncisão é uma manifestação exterior de um sentimento, de uma convicção, de uma aliança, de um compromisso íntimo
Então, uma coisa, nós temos um compromisso com Cristo na aliança, na nova aliança. Outra coisa são os símbolos e as representações disso. Assim como a circuncisão da carne de nada valia na antiga aliança, outros símbolos introduzidos na nossa aliança, na nova aliança, também não têm valor. Não basta, porque um símbolo que nós poderíamos considerar como substituto da circuncisão na nova aliança seria a imersão nas águas. E essa imersão não difere como símbolo, não difere a diferença entre a exterioridade, a aparência do símbolo e o sentimento íntimo. Assim como remover o prepúcio e dizer sou circuncidado e agora sou do Senhor, mas o coração, como diria a Bíblia, não foi circuncidado, os sentimentos, certamente nós devemos nos advertir de que não basta a imersão nas águas. Se aquilo for exterior, se aquilo for um banho da